Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no mês do Setembro Amarelo e por se tratar de um mês voltado à preservação da vida, eu decidi trazer conteúdos aqui no canal sobre esse assunto. Setembro Amarelo é o mês da prevenção contra o suicídio, mês em que nós, profissionais da saúde e várias outras pessoas se utilizam das mídias sociais e outros meios de comunicação para conscientizar sobre o suicídio. Bom, pessoal, o Setembro Amarelo ele foi criado então em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto então com o Conselho Federal de Medicina, que começaram a organizar essa campanha com o objetivo de falar sobre suicídio, trazendo mais conhecimento e ensinando sobre os sinais de prevenção. E a criação de um mês com essa temática nos possibilita falar mais sobre esse tema e dar a chance das pessoas entenderem melhor sobre o assunto. Afinal, é muito difícil para quem não é da área da saúde entender ou mesmo saber quais os sinais que indicam que alguém pode estar pensando em suicídio. Então eu fiz uma busca de dados sobre esse tema e descobri que aqui no Brasil, entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 1.112 mortes por suicídio. Então eles colocam aqui que foi um aumento de 43% no número anual de mortes. Então entre 2010 a 2019 nós tivemos um aumento expressivo. Ou seja, é um dado bastante relevante que nos chama a atenção, então de fato é muito importante falar sobre esse tema. Outro dado super importante que temos é que praticamente 100% dos suicídios eles estavam correlacionados a alguma questão prévia de saúde mental, podendo estar diagnosticado ou não. E para você que está me assistindo e quer se aprofundar ainda mais nesse tema, tudo que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui nesse vídeo, também está disponível no site do Setembro Amarelo. Eles possuem ali uma cartilha com todas as orientações a respeito desse tema. Prosseguindo, darei a definição sobre o que é o suicídio, que é, na verdade, um ato deliberado, ou seja, ele é um ato pensado e executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, mesmo que a pessoa esteja ambivalente. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha certeza se é isso mesmo que ela quer fazer. Também acho importante vocês entenderem que ninguém acorda pensando em suicídio. Por isso é importante perceber os sinais que antecedem o ato em si. Então nós temos 3 níveis de gravidade que é importante a gente colocar atenção. O primeiro nível é quando a pessoa apenas tem pensamentos de morte. Então são pensamentos que são parecidos como: a vida não tem mais sentido, eu gostaria que algo acontecesse para terminar com tudo, não vejo mais motivos para continuar vivo. Então são pensamentos menos associados a um comportamento ativo de tirar a própria vida, mas sim ideias sobre como tudo seria melhor se a pessoa simplesmente sumisse. No segundo nível, além desses pensamentos de que a vida já não vale mais tanto a pena, a pessoa passa a ter uma postura mais ativa sobre a morte. Ou seja, ela passa a pensar em possibilidades, imaginando ela fazendo isso, pensando em formas efetivas de concretizar esse ato. O terceiro nível é quando a pessoa já passa a ter comportamentos direcionados ao suicídio. É aqui que a pessoa passa a criar um plano para isso, pensando sobre o dia que faria, como faria, podendo deixar cartas, pesquisar objetos para cumprir o plano que idealizou, né? E, enfim, ela passa a ter comportamentos mais impulsivos, direcionados a terminar com a própria vida, inclusive podendo beber e dirigir, ter esses comportamentos de falta de cuidado com um zelo da própria vida. E nesse processo de conscientização, nós precisamos quebrar alguns mitos que acabam prejudicando a pessoa que está ali, buscando uma ajuda, que precisa lidar com suas dores, sem saber muito o que fazer. Então, o primeiro mito que eu vejo acontecer com alguma frequência, as pessoas acharem que falar sobre suicídio vai fazer com que a pessoa, de fato, cometa o ato. Por isso, prefere não falar sobre esse assunto, né? Ignorando o tema, não utilizando, inclusive, a fala, né? Você pensa em suicídio, então as pessoas acham que falar sobre isso pode ser um grande problema. Então, eu gostaria de desmistificar isso para vocês. Essa ideia é falsa. Conversar com uma pessoa que está passando por um momento de crise, perguntar para ela se está tudo bem, se ela tem pensado em ideias de morte, como que tá os pensamentos dela sobre isso, não fará com que a pessoa cometa o ato. Não é isso que faz a pessoa chegar nesse finalmente. Pelo contrário, falar sobre isso ele abre espaço para a pessoa liberar essa angústia e se sentir acolhida. Conversar, então, é essencial, pois só assim nós vamos entender como o outro se sente e, a partir disso, poderemos buscar um tratamento adequado. O segundo mito é: quando o indivíduo sobrevive a uma tentativa de suicídio, essa pessoa está fora de perigo, pois conseguiu, então, se salvar. O
O que, na verdade, não é bem assim. Nós sabemos que após as primeiras semanas da tentativa de um suicídio, a pessoa ainda está vulnerável e há grandes chances que essa pessoa tente novamente o suicídio. Então, assim, esse primeiro momento é muito importante que ela seja muito mais cuidada, que ela tenha uma assistência muito mais próxima, ela está bem mais vulnerável após cometer uma tentativa de suicídio. Inclusive, recentemente eu assisti um filme que fala sobre depressão e suicídio e o conteúdo ele acaba sendo bem pesado. Eu não indico para as pessoas mais vulneráveis emocionalmente, mas caso você queira entender mais, esse filme explica, assim, totalmente o funcionamento de um adolescente num estado deprimido e o quanto é importante as pessoas próximas auxiliarem essa pessoa, buscarem ajuda e não lidar sozinho, porque quando alguém está passando por esse momento, é difícil somente os familiares tentarem cuidar disso, né? Para você que quer assistir o filme, ele se chama O Filho, o nome do filme é O Filho, e eu assisti na Amazon Prime, eu não sei se ainda está disponível quando você assistir esse vídeo, mas é um filme assim que explica do começo ao fim sintomas depressivos, a dificuldade da família em lidar com isso e entender, a dificuldade da pessoa que está se sentindo assim de explicar. Então é um filme muito bom, mas muito pesado. Outro mito que infelizmente as pessoas acabam acreditando é que quando a pessoa ameaça fazer algo contra si, no final essa pessoa só quer chamar atenção. Quero que saibam que infelizmente não. Muitas vezes essas ameaças elas possuem algum grau de verdade e no final essa pessoa que tem ameaçado, ela pode chegar a cometer um suicídio. A gente nunca vai ter certeza se é só uma fala, se é só para chamar atenção, se de fato a pessoa quer fazer isso. Então, num primeiro sinal de que a pessoa não está bem, busque ajuda. Não espere para ver, porque é um risco muito grande, né? Se a pessoa de fato fizer, a gente não tem como reverter. É uma ação que não tem reversão. Então, se você estiver na dúvida de um parente, um filho, um conhecido que esteja ameaçando ou falando coisas nesse sentido, busque ajuda para essa pessoa. E o último mito é se a pessoa teve ideias de suicídio ou teve alguma tentativa, ela estará em risco para o resto de sua vida. E na realidade não. O suicídio, como eu disse no começo, ela é uma resultante muitas vezes de um transtorno não tratado ou relacionado a alguma fase da vida da pessoa. Ou seja, a pessoa não passará sua vida toda em risco por ter tentado suicídio uma vez. E, inclusive, ela pode voltar à sua rotina normal e se tornar uma pessoa super capaz de gerenciar a própria vida. Então, o tratamento, quando ele é eficaz, com certeza poderá auxiliar a pessoa a retornar à sua rotina, viver uma vida com qualidade, com felicidade, uma vida normal. E quais são os fatores de risco que podem deixar a pessoa mais vulnerável a ideias de morte? A primeira, eu já mencionei aqui, que é uma questão de saúde mental não tratada ou não diagnosticada. Transtornos como depressão, bipolaridade, algum transtorno de personalidade, como a de personalidade borderline, o abuso de substâncias, como por exemplo álcool e outras drogas, a dependência de maneira geral, elas são uma vulnerabilidade que podem abrir margem para ideias de morte. Outro fator de risco é a idade. Então, quanto mais jovem, mais vulnerável o indivíduo está, até por conta da própria impulsividade da idade, como também pela imaturidade, busca de pertencimento a grupos sociais, dificuldade de manejar suas próprias emoções, sensações de solidão e entre outras questões que a gente sente na adolescência. Outro ponto importante também é a sensação de desesperança, que é um fator assim muito forte de risco. A desesperança ela é representada como se a pessoa olhasse para o futuro e não acreditasse que as coisas fossem melhorar. Então ela imagina que ela sempre vai estar nesse sofrimento. E isso é um grande fator de risco, é um diferencial, inclusive, que nós profissionais sempre fazemos. Então é sempre bom perguntar como que está as suas ideações para o futuro, suas ideias para o futuro, o que você pensa para amanhã. Geralmente a pessoa vem com um tom mais triste, vai ser sempre assim, as coisas não vão melhorar, minha vida não tem jeito mesmo. Então essas falas são uma predisposição de vulnerabilidade. Outro fator de risco é o histórico familiar. Então, se tem algum parente que tentou suicídio, se tem algum parente com alguma questão de saúde mental, é sempre importante perceber o histórico familiar da pessoa. E ainda temos o último ponto, que é a questão da idade, só que no caso de pessoas mais velhas. Então, pessoas mais velhas têm um risco aumentado para o suicídio devido a perdas de pessoas importantes, como, por exemplo, cônjuges ou parentes próximos, dores crônicas, isolamento, sensação de desconexão com a vida podem colaborar para que esse perfil, né, de pessoas mais velhas tenha maior vulnerabilidade também. Bom, pessoal, terminamos por aqui. A ideia é utilizar esse vídeo para conscientizar e falar sobre o suicídio.
E se você conhece alguém que quer entender mais sobre esse tema, já encaminhe esse conteúdo para essa pessoa. É difícil a gente ter acesso a conhecimentos como o que eu trouxe aqui, e as redes sociais servem para isso, para que as pessoas entendam mais, conheçam mais, se aprofundem nesse tema que, apesar de ser muito difícil, pode salvar muitas vidas. E é claro, se você está passando por um momento difícil, não demore a buscar ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Procure um profissional da saúde que possa te auxiliar, compartilhe com seus familiares, não viva, não passe por esse momento sozinho. Eu mesmo, como psicóloga, já vi muitas pessoas passarem por isso e voltarem a ter uma vida de valor, se sentirem felizes e retomarem a ter uma rotina normal. Vou deixar também o contato do CVV, que é o Centro da Valorização da Vida. O contato deles é 188, a ligação é gratuita e você pode ligar a qualquer hora do seu dia. Busquem ajuda, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam. E no próximo vídeo eu vou trazer mais sobre como ajudar alguém que está passando por um momento de crise como esse. Te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!